Olá pessoal, hoje vamos falar de programação orientada a objetos, especificamente sobre o conceito de encapsulamento. Então, o que é encapsulamento? Encapsulamento é uma característica de orientação a objeto que eu utilizo no meu programa para ocultar coisas que não são tão relevantes assim para o usuário final. Ou seja, para o programador, por exemplo, funcionalidades que realmente são importantes vão ficar visíveis, vão ser públicas, e funcionalidades que não são tão importantes assim vão ficar ocultas. Na verdade, tudo aquilo que eu fizer por baixo dos panos, em background, para que o programa se complete, se resolva, para que o algoritmo chegue no final de maneira satisfatória, pode ser feito. Agora, o usuário final precisa entender de como que isso está feito? Bom, um exemplo aqui, nós temos esse aparelho eletrônico, uma cafeteira, né? Como vocês podem ver. E a ideia desse equipamento é a gente fazer um café, onde a gente coloca água no recipiente e colocamos o café aqui e colocamos na tomada e apertamos o botão de ligar e desligar. Bom, como que a cafeteira funciona por dentro? É uma coisa que interessa às pessoas? Ou basicamente tudo que elas têm que saber é onde que liga e desliga, como que eu ligo e desligo, como que eu boto água e como que eu boto café? Então, essas operações básicas, que são realmente importantes para que eu consiga utilizar a cafeteira, é o que importa, na verdade. Bom, então, partindo desse conceito, dessa premissa, em programação também se pensou isso. Olha, eu tenho um conjunto de funcionalidades aqui que eu vou fazer para resolver o problema. Mas quais delas que realmente eu preciso tornar visível para que as pessoas saibam utilizar o meu programa? Então, basicamente é o seguinte, eu vou ter lá um botão ligar e desligar no meu sistema, alguma operação que vai ser visível. Eu vou ter lá um compartimento de abrir e fechar, por exemplo, e só fazendo analogia nos programas de computador, eu vou então deixar algumas coisas públicas e outras coisas privadas para que eu possa tornar mais simples e mais seguro os meus dados. Vamos ver então na prática como isso funciona. Abraço, boa aula! Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá. Encapsulamento. Se a gente utilizar o conceito como base do Wikipedia sobre encapsulamento, que está aqui em cima o endereço, você vai ler e vai descobrir o significado aqui. Bom, a ideia do encapsulamento, conforme a gente fez a introdução, na parte teórica é aquela ideia de abstrair informação. O conceito mais formal significa separar o programa em partes o mais isolado possível. A ideia é tornar o software flexível, fácil de modificar e de criar novas implementações. Olhando na prática, a gente pode ver uns exemplos aqui em várias linguagens de programação. Pegando o exemplo do Java, um exemplo sem encapsulamento, a gente pode ver aqui que a sua classe ela tem um atributo e o método principal, né? Após instanciar a classe que você declarou lá, você acessa os atributos de maneira direta, como a gente pode ver nessa linha aqui, ó. Então o acesso é direto ao atributo, ok? A maneira de ler, né, também é direta. Então aqui eu estou fazendo a leitura e aqui eu estou fazendo a escrita, né? Estou atribuindo 10 em cima do valor e aqui eu estou recuperando esse valor para escrever na tela, na saída de dados. Se a gente for ver o mesmo exemplo aplicando o conceito de encapsulamento, a gente vê que em Java, portanto, para que ele aplique esse conceito na prática, ele coloca então o tipo de acesso private para impedir que alguém tenha acesso direto a essa variável, acesso de escrita e leitura. Mas como eu vou dar acesso de escrita e leitura para esse atributo? Então eu vou criar um set e um get, respectivamente,
para fazer a escrita, né? Passando um valor para substituir e armazenar esse valor aqui, e um método que vai permitir recuperar o valor atual, que é onde eu vou usar quando eu quero fazer a leitura, ok? Se a gente utilizar o nosso exemplo do Eclipse, nós tínhamos aqui a classe cliente, lembram? Se caso você não esteja lembrado, reveja aí as aulas anteriores. Podemos ver aqui que os nossos atributos estão sendo utilizados pelo aplicativo. Vamos ver aqui a classe programa principal. A gente tem aqui, na verdade, a classe teste que está fazendo as simulações, né? Então deixa eu abrir aqui. A gente criou então o objeto cliente e estamos fazendo a escrita de maneira direta em cima dessas variáveis. Eu esqueci aqui de iniciar o tempo. Droga, deixa eu só começar aqui, iniciar o tempo, para não me prolongar muito, senão vai ficar complicado, né? Então vamos botar aqui 4 minutos. Pronto. Então agora nosso objetivo vai ser tornar encapsulável o nosso objeto em questão, que é o objeto cliente. Para isso, simplesmente eu declaro aqui o tipo private, o tipo de acesso private para todos os meus atributos, ok? Salvo, né? E de cara, o que eu vou perceber? A classe teste, onde eu estava fazendo a escrita direto, já deu problema. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação. Como é que eu vou ler agora esse valor? Então, para isso, eu vou ter que criar um método getSet para cada atributo. Então vamos fazer um rapidinho aqui. Por exemplo, vai ser um público, né? Vai ser aqui um atributo público que vai retornar nome. Então eu vou chamar de getNome. Ele vai simplesmente return nome. Então esse é um método que vai me permitir fazer a leitura. Então retorna o valor do nome. E esse aqui vai permitir alterar o valor do nome. Então, vamos criar um método público que não precisa retornar nada, mas vai ser um set nome que vai receber uma string temporária. E agora eu posso fazer nome recebe n. Caso você queira chamar essa variável aqui de nome, então você está gerando aqui uma redundância. Para evitar a redundância, você coloca o operador diz, que diz sempre vai se referir à classe como um todo. Então, pegue o valor que está aqui na linha 6 e atribua a variável local nome que está entrando. Então, quando você utilizar variáveis que têm o mesmo nome, simplesmente utilize o diz, que aí você já resolve todo o problema. Pronto, com isso, só precisamos alterar aqui. Onde a gente fazia então a escrita, eu vou utilizar o método respectivo. Portanto, set nome, e aqui eu passo o valor, que era o que eu estava passando anteriormente. Porém, eu resolvi aqui o problema para o nome. Então, sempre que eu tinha nome, né, eu vou fazer set nome agora, passando os valores respectivos da alteração. E os outros atributos também tem que fazer getSet. Então, uma maneira de você fazer getSets automaticamente pelo sua IDE, no caso do Eclipse, ele tem a opção aqui, clicando com o botão direito, você tem a opção Source, e aí ele tem a opção gerar Getter and Setters. E aí ele pergunta, ele já identificou que só tem um atributo CPF para ser gerado. Você pode gerar aqui para ele marcar get CPF, set CPF, ou atribuir individualmente. Não, eu quero só o get, caso você não queira o set, mas no caso eu quero todos. Então aqui você também pode configurar o ponto de inserção. Então eu quero que ele insira depois do toString. Aqui eu vou dizer que ele vai ser público e gere
o Javadoc. Ok? E aí tá aqui os métodos get, set, respectivamente. E para finalizar, a gente só precisa atualizar. Então, acabou meu tempo, mas eu estou encerrando a aula. Então vamos lá, vamos simplesmente colocar set CPF, né? Passando o valor atual. E o outro caso é aqui embaixo também de set CPF. Set CPF. Bom, então com isso a gente faz a implementação na prática em Java de encapsulamento. E agora tudo que você precisa fazer então toda vez que você tiver a criação de objetos, você declara o atributo privado e cria um getSet respectivo para cada atributo. Então a ideia é você impedir que o acesso direto à referência dessa variável seja acessada sem passar por um get ou sem passar por um set. Caso você quisesse fazer um log, você poderia então implementar aqui um log para registrar a ação, né? Então quem fez um set você poderia guardar aqui se quisesse. Ok, pessoal, então é isso. Eu não preciso nem rodar porque é o mesmo comportamento, mas só para nós fechar a aula, vou rodar aqui e a gente vai ver que a aplicação não mudou, continua com o mesmo comportamento, seus CPFs foram setados para os respectivos objetos. Bom, se você achou útil essa aula, se você acha que aprendeu alguma coisa com ela, clique em gostar desse vídeo para ajudar na audiência, ok? Um abraço e até a próxima!